Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso último tema da série especial, O Fim do Grande Conflito. E no tema 8 nós vamos falar justamente o título é o mesmo título da série, né? O Fim do Grande Conflito. Acompanhe comigo a leitura. Ao dirigirmos pelas ruas da cidade ou pelas estradas, somos guiados por diversas placas e sinais que nos advertem sobre uma curva mais fechada, mudança no limite de velocidade, construção obstruindo o caminho, uma saída para um lugar específico e por aí vai. Assim também é com a profecia bíblica. Deus comunica seus planos para que possamos dirigir seguros em nossa jornada nesta terra. Amós capítulo 3, verso 7 diz: Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Em Daniel 8,14 encontramos uma importante profecia referente ao santuário. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Considerando que a purificação do santuário terrestre acontecia uma vez por ano e que quando Daniel recebeu essa visão o santuário terrestre estava destruído, entendemos que a purificação a que a profecia se refere diz respeito ao santuário celestial. É importante lembrar que, ao estudarmos as profecias bíblicas, precisamos atentar para a sua simbologia, em vez de tentarmos entendê-las de forma literal. A expressão tarde e manhã significa um dia, as duas partes que formam o período de 24 horas. Na visão de Daniel, o santuário seria purificado em 2.300 dias. Nesse caso, dia não representa o literalmente, né, período de 24 horas, mas sim um ano. Essa contagem temporal, onde dia equivale a um ano, é recorrente em toda a Bíblia. Aqui está a fórmula, né, do porquê que nós aplicamos o princípio dia-ano quando se trata de profecia. Números capítulo 14, verso 34 diz: Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. E também Ezequiel capítulo 4, verso 7, que diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Entendemos então que a expiação ou a purificação do santuário celestial começaria depois de 2.300 anos. Mas a pergunta que fica é: ok, já entendi que cada dia equivale a um ano, são 2.300 tardes e manhãs, ou seja, são 2.300 dias. A aplicação dia-ano vai para 2.300 anos, ok? Só que a partir de quando? Qual que é o ponto de partida da profecia? Para a gente poder entendê-la melhor. Essa profecia foi dada a Daniel com a seguinte advertência. Daniel 8:26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Olha que interessante. Depois de ter a visão, Daniel orou e pediu ao Senhor que revelasse o significado da profecia, pois ele ficou muito preocupado. O anjo veio ao seu encontro, no capítulo 9, para lhe fazer entender a visão. Assim, o próprio livro esclarece esse mistério. Daniel 9:25 diz: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Neste texto estão contidos todos os dados de que precisamos para entender claramente o significado da profecia. A ordem para restaurar Jerusalém é o ponto de partida para as 7 e depois 62 semanas. Eu já vou explicar isso aqui quando chegar o gráfico. Períodos proféticos. No capítulo 7 do livro de Esdras, dos versos 11 a 26, nós encontramos o decreto do rei Artaxerxes da Pérsia para restaurar a cidade de Jerusalém.
De acordo com o registro histórico, isso ocorreu no ano 457 a.C. Este é então o início do período profético. Eu tenho algumas explicações, mas eu vou esperar chegar ao gráfico. O primeiro tempo determinado pela profecia é de 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém, ou seja, 49 dias, né? 7 vezes 7 igual a 49, que em profecia, cada dia um ano, correspondem a 49 anos. Então, começando em 457, se a gente contar 49 anos depois, nós chegamos no ano 408, que é exatamente o ano em que foi terminada, né, essa reconstrução de Jerusalém, de acordo com a profecia. Confirmou perfeitamente a profecia. Mas por que avançando da 408? Parece que a gente está diminuindo? É isso mesmo. Subtrai-se, né? Porque os dias antes de Cristo, os anos antes de Cristo, são contados de trás para frente. Então, pega 457, avança no tempo, né? Chega ao ano 408, ou seja, foram 49 anos de demora para reconstruir Jerusalém. Ou seja, primeiro período de tempo ali das 7 semanas. Cumpriu-se à risca a profecia, mas aí a profecia diz que mais 62 semanas até vir ungido, né? Até a unção de Cristo, que é o batismo. Se somarmos 62 semanas às primeiras 7 semanas, obteremos um total de 69 semanas. O total das 69 semanas em linguagem profética equivale a 483 anos. Você multiplica 69 semanas por 7 dias para cada semana, você chega a 483 dias, ou seja, em profecia, 483 anos, o que nos leva ao ano 27 depois de Cristo, data em que Jesus Cristo foi batizado e iniciou seu ministério de 3 anos e meio. Mais uma vez a profecia se cumpriu com exatidão. As 69 semanas fazem parte de um conjunto de 70 semanas, como afirma Daniel 9:24. Olha que interessante aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Bom, a tradução melhor aqui, nessa palavrinha ali, determinadas, é cortadas. Ratá, né? Ou chatá, se escreve chatá em hebraico. Quando o anjo fala para Daniel, 70 semanas estão determinadas, ou seja, elas estão cortadas, significa que elas fazem parte, elas estão dentro da profecia maior da Bíblia, que é a que lemos aqui inicialmente, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, ok? Então, você pega o período de tempo de 2.300 anos, essa profecia das 70 semanas ela está ali dentro. É o mesmo ponto inicial de partida para a profecia dos 2.300 anos. A 70ª semana começa com o batismo de Jesus, né? Ou seja, lembra, nós estamos aqui agora falando das 70 semanas. Se concentra nas 70 semanas. Diz que primeiro houve 7 semanas, depois mais 62 semanas. As primeiras 7 semanas foi a reconstrução de Jerusalém, que chega no ano 408, 457 a 408. Depois nós avançamos somando mais 62 semanas. Então já deu 69 semanas. Falta só uma semana para fechar as 70. O que acontece aliás, vamos primeiro dizer, né, responder a seguinte pergunta. Qual é o ano que nós chegamos, contando essas 69 semanas, né, partindo de 457? Nós chegamos no ano 27 depois de Cristo, tá? E o que acontece no ano 27? O batismo de Jesus. Mas falta uma semana, e é aí que nós vamos chegar agora, tá? Somando a esta mais 7 anos, chegamos ao ano 34 depois de Cristo, data em que terminaria o tempo especialmente separado para os judeus, ou seja, o período das 70 semanas. 70 semanas é igual a 490 anos. É claro, 70 semanas é igual a 490 dias, né? Mas nós estamos falando de profecia, então são 490 anos. Ou seja,
parte do ano 457 com a reconstrução, com o início da reconstrução de Jerusalém, e somando 490 anos, nós chegamos no ano 27 depois de Cristo. E aqui diz, no capítulo 9, verso 27 de Daniel, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então veja, aqui está falando da última semana. Né? Ele fará firme aliança. E o que acontece na última semana? Deixa eu chegar ao gráfico que eu vou explicar. Na metade da semana, Jesus Cristo morreria e não seria mais necessário o sacrifício de animais. Ou seja, 3 anos e meio depois, né, do batismo dele, ele morre, Jesus morre. É o que acontece no meio da semana, de acordo com a profecia. Né? Essa meia semana, nós estamos falando da última semana e Jesus morre no final, no meio da última semana, ok? De acordo com a história, exatamente na Páscoa do ano 31 depois de Cristo, depois de 3 anos e meio do seu ministério, Jesus foi crucificado. O tempo exato do ministério de Jesus nessa terra foi previsto pela profecia. Vemos assim que as profecias divinas são certas e seguras, não baseadas em meras suposições, especulações, mas na onisciência de Deus, que tem total controle sobre o passado, presente e futuro. Início do juízo investigativo. Depois do ano 34, a pregação seria voltada aos não-judeus. A contagem dos 2.300 anos, que começa em 457, nos leva precisamente ao ano de 1844, quando a profecia diz que o santuário seria purificado. Nesse ano, deu-se início ao juízo investigativo. Então, é a primeira fase do juízo investigativo, que começa em 1844, né, que é quando Jesus passa do santo para o santíssimo, e ele vai durar até a volta de Jesus, né? Jesus, quando terminar essa etapa do juízo, sua função sumo sacerdotal ali no Santo dos Santos, na parte santíssima do santuário, quando ele terminar, ele sai para seu retorno à terra. O que marca também o ano 34 é a morte de Estevão, tá? É isso que marca o ano 34. Isso é algo surpreendente de solene significado. A humanidade não pode continuar vivendo sem saber que o juízo divino já começou. Isso não é um assunto do futuro, mas do presente. Foi a partir de 1844 que o destino dos seres humanos passou a ser definido e o caráter dos santos começou a ser vindicado. Milhares de pessoas ignoram essa verdade que Deus, em seu amor, nos revelou. Jesus em 1844. A morte de Jesus na cruz encerrou o serviço do santuário terrestre. É bom, é muito bom. Aliás, é muito importante enfatizar isso. Mateus 27, versos 50 e 51 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Tal templo não teria mais nenhuma razão de existir, já que era apenas um símbolo do santuário celestial. O cordeiro para o qual todos os sacrifícios apontavam havia sido morto de uma vez por todas. Hebreus 9:24 diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O santuário terrestre tinha os seus serviços diários no lugar santo. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. Jesus ministrou no santuário, no lugar santo, até 1844. A partir daí, entrou no lugar santíssimo para concluir sua obra de perdão e condenação. A profecia da purificação do santuário nem sempre foi completamente compreendida. Tanto é que Daniel 12:4, o anjo diz assim, ó: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Interessante, né? Quando era mais novo, quando era criança, adolescente, enfim, eu lia Daniel 12:14 e que dizia que no final dos tempos o saber se multiplicará. Eu pensava na ciência, né?
a ciência, a tecnologia, enfim, o avanço tecnológico, tudo isso era profetizado pela Bíblia, né? De fato, num sentido secundário, podemos dizer isso, aplicar esse verso, mas em sentido primário, quando Daniel fala que muitos vão tentar entender a profecia e não vão conseguir, só no fim dos tempos, quando o saber se multiplicará. Na realidade, o saber para entender as profecias, não só o saber, mas o interesse pelas profecias de Daniel e Apocalipse, que fizeram com que essa profecia se cumprisse. De só no final dos tempos, ou seja, após o tempo do fim, o início do tempo do fim, é que se deram mais atenção. Isso houve uma explosão, um despertamento grande na Europa, no norte dos Estados Unidos, em várias partes do mundo, né? Houve esse despertamento para as profecias, especialmente de Daniel e Apocalipse. O saber de que Daniel fala é com relação à profecia. Foi apenas próximo ao ano em que começaria o juízo investigativo, ou seja, início do tempo do fim. Estamos falando aí de 1798, 1755, 1800, que houve esse cumprimento, né? Esse saber a respeito do livro de Daniel. Deixa eu só voltar à leitura ali. Foi apenas próximo ao ano em que começaria o juízo investigativo no céu que os estudiosos da Bíblia descobriram a data. Por causa das tradições religiosas que os cristãos seguiam na época, acharam que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. Então eles entenderam errado, né? Em 1844, esses cristãos que entenderam corretamente o período da profecia, mas não o evento, sofreram um grande desapontamento. Jesus não voltou no dia previsto por eles e uma intensa tristeza tomou conta de seus corações, o que foi também previsto pelo apóstolo João. Nós vamos ler agora o texto ali de Apocalipse 10. Mas antes, deixa eu só dizer o seguinte. Em 1844, esses cristãos que eles entenderam, né, que havia algo ali na profecia, que havia algo importante, eles identificaram a data, o período, acertaram na mosca, porém eles erraram no evento. Como assim? Eles acharam, né, porque lá dizia até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então eles fizeram esse cálculo, né, entenderam, descobriram lá em Esdras capítulo 7, versos 11 ao 26, que nós já mencionamos, que o ponto de partida para o início da contagem dessa profecia dos 2.300 anos seria em 457 a.C., né? A saída da ordem para reconstruir Jerusalém. Fizeram todos os cálculos, chegaram no ano de 1844. Inclusive, estudaram o calendário judaico, né? Viram que o dia do Yom Kippur bateria, né? Chegaria ao dia exato. Eles chegaram no dia exato, 22 de outubro de 1844. Eles não acertaram apenas o ano, eles acertaram o mês e o dia, ok? Eles acertaram? Acertaram. Eles erraram o evento, porque eles acharam que o santuário a ser purificado seria a terra, mas na verdade era o céu, era o santuário celestial. Então eles erraram nisso. Então eles esperaram Jesus voltar, Jesus não voltou. Não voltou. Então houve um grande desapontamento. Tanto é que Apocalipse capítulo 10 estava profetizado que haveria um desapontamento. Olha que interessante. É fantástico estudar as profecias. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então veja aqui, ó. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livro é esse? Está falando do livro de Daniel. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora. Agora olha que interessante. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. A ideia de que Jesus voltaria naquele ano de 1844 era uma ideia o quê? Era uma notícia o quê? Uma notícia boa. Era doce, doce como mel. Mas quando o dia acabou e Jesus não voltou, ela foi o quê? Amarga. Isso mesmo.
Isso não aconteceu por falta de revelação. A Bíblia apresenta Jesus não como sacerdote do santuário terrestre, mas do santuário celestial. Eles falharam apenas nesse detalhe. Os discípulos de Jesus sofreram desapontamento ainda maior. Embora Jesus os tivesse advertido sobre sua morte, eles não puderam compreender, pois tinham expectativa diferente. Esperavam que Jesus se manifestasse com o poder que ele disse que só manifestaria em sua segunda vinda. A decepção foi uma oportunidade para o povo de Deus reafirmar a sua fé. Após o desapontamento de 1844, uma missão foi dada para todos aqueles que permaneceram fiéis à verdade bíblica recém-descoberta. Antes de a gente continuar aqui sobre essa questão da pregação do evangelho, das verdades que eles precisavam anunciar, está aqui o gráfico, né, das 70 semanas. Na verdade, está completo aqui das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Então, veja, o ponto de partida é o mesmo, tanto para a profecia das 70 semanas, como para a profecia dos 2.300 anos. A profecia maior de tempo é a dos 2.300 anos, que pega ali de 457 a.C. e vai até 1844 da nossa era, ok? O que marca o 457? A reconstrução de Jerusalém, né? O que marca 1844? A morte, perdão, estou pensando na outra. Cristo passa do lugar santo para o Santíssimo, ok? Ele começa a obra do juízo investigativo, a primeira fase do juízo. Agora voltando ali para as 70 semanas. Veja, 70 semanas são igual a 490 anos proféticos, tá? Então lá nós lemos na primeira semana, Jerusalém seria reconstruída, ou seja, nos primeiros 49 anos. 7 vezes 7, 49. 49 dias igual a 49 anos em profecia. Aí fala de mais 62 semanas, ou seja, mais 434 anos. Então, nós chegamos no ano 27 depois de Cristo, ok? E o que acontece no ano 27? O batismo de Jesus. Ali é a última semana. Diz que na metade da semana, né, Cristo seria morto. E realmente Cristo foi morto no ano 31. Então, por isso que estudar as profecias é fantástico. Só caso alguém esteja, mas o que marca ali o final das 70 semanas? São os 490 anos que Deus deu para o povo de Israel se arrepender, mas não se arrependeram, né? Inclusive crucificaram Jesus. E o que marca mesmo a gota d'água, que inclusive cumpre a profecia na risca, é a morte de Estevão, né? Estevão é o primeiro, ele era um dos 7 diáconos, né? Ele é o primeiro morto, né? O primeiro mártir do cristianismo, tá? Ele é apedrejado ali, inclusive pelas cartas que Paulo conseguiu, né? Com o Sinédrio para apedrejar Estevão. Ele é morto no ano 34, ok? Então vamos lá. Continuando ali o que nós estávamos lendo. Missão em 1844. Em Apocalipse 10, 11, a Bíblia diz, lembra que a gente terminou falando da missão? O povo se decepcionou, mas recebeu, foi um despertamento também que acabou levando eles à missão. No mesmo capítulo lá, 10 de Apocalipse, eu chamo esse capítulo de A Certidão de Nascimento da Igreja Adventista. Isso mesmo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que continue. Continue a pregação. Desapontou? Houve esse desapontamento? É necessário que continues a pregar. Assim como os discípulos que amavam a religião judaica e não pensavam em deixá-la para formarem uma nova igreja, os que passaram pelo desapontamento não tinham intenção de formar uma nova igreja. Isso mesmo. Esse povo que começou a seguir ali, estudar a Bíblia e seguir o que estava falando Guilherme Miller, né, o grupo Millerita, eles eram pessoas de várias igrejas, Conexão Cristã, Metodista, Batista. Então eles eram, e não eram pessoas que queriam sair de suas igrejas, nem formar uma nova igreja, um novo movimento, de forma alguma. Eles só eram pessoas sinceras que estavam estudando a Bíblia, despertadas ali para o estudo da Bíblia, para o estudo de Daniel, para o estudo de Apocalipse. E eles foram até expulsos de suas igrejas, né? Depois do desapontamento, alguns voltaram para suas igrejas. Outros nem para a igreja nenhuma voltou, ficou tão desapontado, mas houve um pequeno grupo que continuou estudando. Continuou ali com afinco estudando.
Então isso, o autor aqui dessa mensagem, ele fez uma comparação muito interessante. O mesmo que aconteceu lá com os discípulos, né? Após o mestre morrer, após Jesus subir aos céus, ficaram órfãos, se sentiram desapontados, mas nem por isso pararam, continuaram. Mas ao estudarem a Bíblia em busca de respostas, descobriram muitas verdades que suas igrejas não ensinavam, bem como erros doutrinários que foram introduzidos na igreja na época da Idade Média, Idade das Trevas, Idade Escura, né? Inclusive a idade, o período do cavalo preto, né, que nós estudamos na primeira mensagem, volta lá, ou quem ainda não assistiu, onde nós falamos sobre os 7 selos do Apocalipse. Então Deus usou o mesmo método, né, usado ali para estabelecer a igreja primitiva, com a igreja adventista. Ele permitiu que eles experimentassem um desapontamento, por defender as verdades bíblicas foram expulsos de suas congregações, né? Nós estudamos ontem sobre Ellen White, né, os profetas modernos. Ontem não, no estudo anterior, melhor dizendo, né? No estudo número 7, você pode ir lá voltar e assistir, que ela era metodista, ela e sua família, eles foram expulsos porque eles estavam seguindo um movimento diferente. Terceiro ponto, eles uniram-se em busca de maior compreensão da verdade através do estudo da Bíblia, da palavra. Lá em Atos 2 diz que perseveravam unânimes, né, unidos na doutrina dos apóstolos e redescobriram verdades que haviam sido lançadas por terra, né? A própria Bíblia diz que as verdades bíblicas seriam lançadas por terra, mas eles estavam restaurando essas verdades. Esse grupo estava agora em condições de pregar a mensagem de Deus a todo mundo. Foi assim, então, que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Passou pelo desapontamento de Apocalipse 10 e hoje prega a restauração de todas as verdades bíblicas, obedecendo o quê? A ordem do Mestre. Fantástico, né? Vivemos em tempos de juízo. Cada um terá que dar contas dos seus atos. Como alguém que adverte os desavisados sobre uma iminente catástrofe, devemos sem demora sair a anunciar ao mundo que é tempo de entrega, tempo de mudança, tempo de salvação. Cada um de nós pode ainda receber o perdão e a restauração que vem de Deus. Olha que interessante essa história, bem curtinha. Logo após o bombardeio de Hiroshima, um japonês chegou à cidade devastada. Foi o primeiro jornalista a ver a terrível destruição provocada pela bomba atômica. E seu relato foi o primeiro publicado no The New York Times após o desastre. Ele não entrou na cidade para reunir material para uma notícia ou para contemplar a grande chacina. Foi principalmente em busca de uma única pessoa que amava, sua mãe. Seu interesse não era geral, mas particular. Buscava um ser amado, assim como Cristo quando veio a este mundo. Foi uma missão muito especial e temos que considerá-la assim. Não basta dizer Cristo morreu pela humanidade. O mais importante é Cristo morreu por mim. Não basta dizer Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Devemos sim dizer Cristo veio ao mundo para me salvar. Como rejeitar um amor dessa magnitude, não é mesmo? Como recusar o pedido do nosso Salvador? Escolha hoje fazer parte do povo que defende a santidade da palavra de Deus e anuncia as boas novas de salvação. Um povo que restaura as verdades que foram lançadas por terra. Se você ainda não é batizado, faça planos para isso. Permita-se ser usado neste grande plano de Deus para a restauração da paz e pureza do universo. E eu te convido agora, terminando essa mensagem, para repetir comigo ou participar comigo desta oração. Uma linda oração. Senhor, as tuas verdades estão sendo abertas diante dos nossos olhos. E hoje eu quero te entregar estes teus filhos que decidiram fazer parte do teu povo escolhido. As tuas verdades ainda precisam ser restauradas na vida de amigos e familiares nossos. Ajuda-nos a levar essa mesma esperança àqueles que não têm. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Forte abraço. Deus abençoe.